Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Quando eu recebi esse convite dos pastores, né, eu demorei um tempo para responder à pastora. Falei, não vou. Foi a minha primeira justificativa, né, de imediato. Só que eu falei com o Senhor que eu não queria ser mais aquela mesma pessoa. Eu precisava servir aqui dentro. Eu não podia ficar só na arquibancada. E chegou a minha hora e que seja feita a vontade do Senhor acima de todas as coisas. O nosso texto de hoje está em 2 Reis 4, 38 ao 41. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar e encontrou uma videira silvestre. Apanhou algum dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela. Assim não puderam mais comê-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Desse modo já não havia nada no caldeirão que lhes pudesse fazer mal. Amém. Pode se assentar. Quando eu recebi esse tema, né, que ele veio como uma referência para mim, eu li em todas as versões possíveis e comecei a perguntar o que esse texto tem a ver com o meu tema. Ele não casa. Eu falei: pastora, será que ela está certa? Vou esperar a Jéssica me confirmar. A Jéssica veio, me mandou uma mensagem confirmando. Eu falei: meu Deus, é esse tema mesmo. E nele eu comecei a ler, a procurar, pedir o Espírito Santo que me revelasse a palavra de forma correta para que eu pudesse ministrar. E no segundo dia, que foi o Charles, ele estava aqui e eu no cantinho ali sentada, comecei a orar, falei: Senhor, me mostra aquilo que tem que ser ministrado nessa palavra, me abre o meu entendimento para que eu possa entender aquilo que é necessário para ser ministrado. E o Espírito Santo soprou no meu coração e falou comigo: é isso que você vai ministrar. E eu falei: amém, recebo, e assim foi. Então minha palavra estava feita até segunda-feira. Segunda não, terça. Na quarta-feira, tudo mudou. Foi estranho, mas eu falei: Senhor, vou ter que refazer tudo de novo. Vou ter que refazer tudo de novo. E simplificando o texto, para que todos entendam de uma forma mais clara, Eliseu, ele chegou, né, numa igreja assim como a nossa, estava cheio de gente, ele já conhecia a casa e ele viu que o pessoal estava todo com fome. A pastora Helenice, se ela chegar aqui e ver todo mundo com fome, ela vai falar: fulano, vai no ABC buscar alguma coisa, porque esse povo está com fome. E Eliseu identificou que ali tinha uma grande fome. E o que Eliseu fez? Em uma outra versão mostra que ele chamou, né, um jovem moço e falou com ele: olha, vai no campo e busca legume para a gente poder fazer uma sopa. E o jovem moço foi, sem conhecimento do campo, foi lá, buscou, encheu a vasilha dele de legumes, desfiou lá no meio do ensopado e foi servido. Até que alguém que estava atento identificou que tinha o quê? Veneno na panela. E ele gritou: ó, homem de Deus, há morte na panela. E ali todo mundo parou de comer naquele momento e Eliseu chegou e foi colocar farinha, que a farinha ali era o antídoto para poder parar o veneno na panela. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre essa palavra? E o Senhor me trouxe alguns tópicos. E o primeiro tópico que eu observei foi a questão da terceirização. Eliseu, ele conhecia a casa, ele conhecia o campo, então ele sabia que ali tinha bons frutos para se fazer um bom ensopado, e ele também sabia que ali poderia ter veneno no meio. E ele chamou uma pessoa que não conhecia bem o campo, uma pessoa que não conhecia a região. Ele falou: olha, vai lá e busca os legumes de tal lugar e traz para a gente fazer o ensopado. Porém, o rapaz não conhecia o campo. E naquele momento, Eliseu terceirizou uma função que, se ele tivesse feito, provavelmente ele não teria trago para dentro da casa a morte na panela, a fruta de veneno.
E eu acho que essa palavra foi, assim, extremamente forte comigo, porque quantas vezes dentro da nossa casa nós terceirizamos as nossas funções? Quantas vezes o marido, ele terceiriza a função de sacerdote dele dentro da casa, as mulheres, a obrigação de mulher dentro da casa, de ter sabedoria, de ter cuidado com os filhos, a criação dos filhos a um celular, um tablet, um videogame. Quantas vezes a gente está disperso, terceirizando as nossas funções dentro da nossa casa? E aí, quando a gente percebe, teve morte na panela, teve morte na família. Quantas vezes no nosso casamento a gente terceiriza a obrigação de orar para os nossos pastores? Ah, não, está acontecendo um problema? Vamos interceder por você. Mas você precisa orar, você precisa tomar frente daquilo que é necessário. E estava tudo pronto na minha ministração, só que sabe quando você sente que está faltando alguma coisa? Uma sopa, quando está faltando sal, você acrescenta um pouquinho. Quando você vai comer tomar uma vitamina, né, e você sabe que está faltando um pouquinho de açúcar, coloca mais um pouquinho ali. E quarta-feira, quando o Pedro veio ministrar aqui, foi a parte que eu falei, meu Deus, está faltando meu pai. E eu falei, Senhor, como é que eu vou servir na... Eu falei, Senhor, eu não vou terceirizar mais a responsabilidade de orar pela minha família. Senhor, eu não vou orar mais de forma só... que o Senhor proteja e guarde e livre de todo mal. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou terceirizar dentro da minha casa a minha obrigação com a minha família. Eu preciso interceder pela minha família. Na minha casa sou eu que estou de pé, então a responsabilidade é minha. E o Senhor falou aquilo no meu coração e eu falei, Senhor, nunca mais eu oro de qualquer forma. Nunca mais eu vou te pedir de qualquer jeito. E domingo, a pastora Rúbia confirmou a minha palavra, né? Independente do tempo que você ora pela sua família, não abra mão. Tem jeito, tem propósito, tem futuro. O Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou do que podemos pensar. Então, o processo ainda está sendo feito? Está sendo feito. Aos poucos o Senhor vai trabalhando e está tudo certo. Deixa eu beber água, estou com sede. Não dá. Amém. E o segundo ponto, o segundo tópico, né, que eu vi nesse texto, me relatou a mudança de comportamento. Será que se Eliseu tivesse ido com esse jovem moço no campo, ele não teria um resultado diferente? Comportamentos diferentes trazem resultados diferentes. E será que se você não mudasse o roteiro hoje da sua casa, você também não teria um resultado diferente? Como que a gente quer acrescentar o Senhor ao nosso coração, à nossa casa, se o comportamento continua o mesmo? Você continua insistindo nas coisas que trazem mal para sua casa. Você continua perseverando em situações que sabe que não vai dar fruto. Você continua respondendo às pessoas de qualquer forma. Eu falo que antes do Senhor me encontrar, muitas vezes, né, a gente mora num lote que tem mais casas. E muitas vezes eu passava ali para colocar um lixo para fora de manhã e alguém falava assim comigo, bom dia. E eu respondia, só se for para você. E já virava a cara e saía andando. Mas a gente precisa ter cuidado para falar com as pessoas. A gente precisa ter carinho para falar com as pessoas da nossa família. Bom dia, tudo bem com você? Às vezes a pessoa só quer ouvir isso. Como que as pessoas da nossa família vai mudar o comportamento ou o roteiro da nossa casa, se você mesmo não tem cuidado? As pessoas não conseguem enxergar Jesus em você. As pessoas te veem como? Lá vai. Lá, vem falar de Deus para mim, mas seu comportamento não muda. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento, conduzir a nossa casa de uma forma diferente, tratar as pessoas com carinho e amor. Eu não lembro quem foi, mas teve alguém que ministrou aqui um dia e falou assim, será que se o Senhor te perdoasse, mas não quisesse conviver com você, como que seria? Já imaginou? Senhor, nossa Senhor, perdoa os meus pecados, te perdoo, mas você aí, eu aqui, eu não quero relacionamento com você não. Melhor a gente não conviver. Não é grave? Não é terrível a gente pensar, nossa Senhor, o Senhor perdoa a gente, mas Ele chama a gente para perto. Ele chama a gente de filho, Ele abraça, Ele perdoa. Ele traz o carinho, o cuidado, o amor, aquela paz que excede todo entendimento humano para dentro de nós. Então, se a gente não mudar os nossos comportamentos, as coisas corretas não vão acontecer.
E o terceiro tópico, que eu acho que para mim é o mais afrontoso, digamos assim, é a vigilância. O jovem moço, ele trouxe a erva, alguém cozinhou. E essa pessoa não se atentou que tinha um veneno ali dentro. E a pessoa cozinhou o veneno. E posteriormente todos foram servidos. E eu acredito que estava todo mundo comendo. Só que teve uma pessoa que estava extremamente atenta ao que estava acontecendo naquele momento. E essa pessoa que estava atenta, ela conseguiu identificar que na panela tinha morte, que na panela não tinha mais vida, que ali tinha problemas acontecendo. E ele avisou: ó, homem de Deus, há morte na panela. E será que a gente está vigilante o suficiente para poder entender quando a morte vem entrando para dentro da nossa casa? Será que a gente está percebendo quando a morte está entrando pela porta da sua casa? Será que você está identificando o veneno ou você está comendo? E é uma palavra muito forte. Hoje a gente não pode viver mais de qualquer jeito. Depois que Cristo encontrou a gente, as coisas mudaram. Tudo se fez novo de novo. Então, chega a parte mais legal de tudo, que representa o Senhor, a farinha. E a farinha, ela representa aqui o quê? O antídoto. Então, se você está encontrando uma situação que há morte dentro da sua casa, tem o sustento, que é o Senhor, que é a farinha que entra na sua casa. Se tem doença, tem farinha, tem antídoto para você também. Se tem problema, tem antídoto para você. Tem cuidado do Senhor, tem a misericórdia que vai nos consolando todos os dias. E eu acredito que, assim como foi, né, na vida de Eliseu, nesse contexto geral, que é um contexto que me confrontou bastante, também tem jeito na nossa casa. A nossa família, ela vai ser salva. Esses 21 dias de jejum não é à toa. Quem entrou no dia de jejum, a pastora falou assim, ó, o Senhor vai derramar sobre você na mesma proporção que você orar. Você tem orado pela sua família? Qual que é o seu senso de urgência hoje pela sua família? Eu tenho um senso de urgência que a minha família seja salva logo. Quando eu vejo uma cadeira vazia, eu começo: Senhor, essa cadeira aqui é de fulano, essa cadeira é de ciclano, essa cadeira é de outro. E assim eu vou ministrando sobre essas cadeiras. E eu peço: Senhor, faça a tua vontade, mas eu tenho um pouquinho de urgência. Será que dá para me atender mais rápido? E eu peço, Senhor, pela minha família. Eu não quero que nenhum se perca. Eu não quero que nenhum não seja salvo. Quando o pastor Cristiano falou com o Lucas, né, primeiramente sobre a célula na nossa casa, falei: Lucas, a gente tem um tanto de coisa para reformar. Nós temos um tanto de conta para pagar. Sério. E o Lucas falou assim: amor, o que a gente tem a perder? A gente só tem a ganhar. Falei: é verdade, né? Nossa, gente, eu estou na pequenez do meu coração, eu estou aqui pensando em beleza da minha casa, estou pensando em estética, no que eu posso oferecer ou do que eu não posso. O Senhor é grande, Ele pode fazer todas as coisas. E o pastor, eu lembro que foi ele, o pastor Leandro e o pastor Antônio, lá em casa orar. E na hora que eles estavam orando, o pastor Antônio falou assim: quando uma célula se abre dentro de uma casa, os primeiros abençoados são os donos da casa. E como eu sou abençoada! Na minha casa não falta provisão, na minha casa não falta misericórdia, as minhas despensas são cheias. Tem hora que eu falo assim: eu acho que eu sou uma mimada do Senhor, que Ele me olha, eu falo: eu quero, o Senhor fala: eu faço. Todas as vezes que eu falo: eu estou pensando, o Senhor fala: eu realizo. Então, quando a célula veio para a nossa casa, nos primeiros meses a gente se sentiu desafiado, a gente se sentiu com medo de não dar conta. E se hoje no coração de alguém, vocês estão sentindo a necessidade da presença de uma célula ou do Senhor na casa de vocês, abram as portas. Abram as portas e vejam a misericórdia do Senhor entrar. Abram as portas e vejam a misericórdia do Senhor entrar. Abram as portas e vejam o que o Senhor tem para fazer para vocês. Antes de qualquer pessoa ser abençoada dentro de uma célula, o primeiro abençoado é o dono da casa. Então, eu falo que quando eu olho para as cadeiras e eu falo: nossa, hoje já somos 2 fileiras.
Aí tem dia que é 3, eu falo, já a gente vai ter que separar metade da igreja, porque minha casa está chegando. Vai ter que ter espaço, porque aqui cada vez que passa, a gente vai vendo o milagre acontecer. Às vezes não na proporção daquilo que a gente quer, às vezes não na rapidez da forma que a gente quer, mas o Senhor tem trabalhado dentro da nossa casa, tem feito milagres dentro da nossa família. Quando a gente vê um coração quebrantado, ou que alguém vira e fala assim, o que você acha? Você fala, meu Deus, a pessoa está me pedindo conselho, ela é 3 anos mais velha do que eu, né? 3 vezes a minha idade, e ela está me perguntando algo, e eu falo, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu tenha palavras sábias para poder falar sobre aquilo que é necessário. E essa palavra, ela é uma palavra que a gente pode lê-la inúmeras vezes, e inúmeras vezes ela vai trazer para a gente um cenário diferente, vai trazer um cuidado diferente. Então, a minha mensagem é um pouco curta, mas eu vou deixar aqui para vocês. Não terceirizem a responsabilidade dentro da casa de vocês. Não abram mão da família de vocês. Estejam atentos e vigilantes. Cuidem do bem maior que é a sua família. A sua casa é perfeita do jeitinho que ela é. Todas as pessoas são amáveis dentro da sua casa. Profetize aquilo que é de bom dentro da sua casa. Entra na sua casa, quando o problema vier para um lado, você vem orando do outro lado. Quando a situação fica difícil, confie no Senhor. Peça a Ele que a paz assole a sua casa. Cuida da mais pequena taça, do menor item que você tiver na sua casa. Mas olhe com amor, olhe com cuidado. Traga a sua casa para a igreja. Traga os seus filhos para a igreja. Dê bom testemunho dentro da sua casa. É fácil? Não. Porque o domínio próprio para mim é bem difícil. Tem hora que eu tenho vontade de ligar e falar, olha, numa boa, hoje não. Mas aí eu lembro, falo, eu nasci de novo, Senhor. Eu tenho que fazer uma diferença na vida de alguém. Eu falo, Senhor, me dá paciência, Pai. Pede paciência, o Senhor dá. Pede sabedoria, o Senhor dá. Pede cuidado, o Senhor dá. E que você seja tão cheio a ponto de você transbordar. A gente transborda daquilo que a gente tem de melhor, então se encha do Senhor. Peça a Ele que encha do seu coração de tal forma que você transborde. E essa é a minha mensagem hoje, é curtinha, mas eu acredito que todos tenham entendido aquilo que foi o necessário. E